Queridos, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde, agora que tá de tarde, né? Esse vídeo que eu tô gravando aqui não é ao vivo. Eu senti de Deus de fazer, gravar aqui um vídeo. Eu não gosto muito assim de fazer vídeo, mas eu senti e eu vou usar. Eu sempre gosto de usar as redes sociais para mim, quando não é para mim publicar alguma coisa algum evento da minha igreja, algum culto. Eu gosto sempre de evangelizar. Eu gosto de usar minhas redes sociais para isso. Eu tô aqui, eu acho que o inverno já começou e ainda estamos em novembro. Hoje é 30 de novembro, né? Eu tô aqui, já começou, eu acho que já começou o inverno já. Tomando um cafezinho. Espera aí, essa xícara aqui tá quebrada, mas não tem problema não. Tá bom. E eu gostaria aqui de partilhar com os amados irmãos que vão nos ouvir nesse vídeo, amém? Aqui uma passagem que fica em Mateus, glória a Deus, uma palavra bem conhecida, amém? A gente vai ler Mateus capítulo de número, aqui está em Lucas. Quem quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Para você ver que eu peguei tão em cima da hora. Pronto, no capítulo 14. Mateus capítulo 14. Diz assim, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, ali estava só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E responderam-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? É só uma reflexão. Eu já tenho pregado em algumas igrejas, acho que até na minha igreja mesmo eu já preguei sobre nesse texto aqui, essa história linda, maravilhosa, né? Onde Jesus vem acalmar a tempestade. Bem, meus queridos, eu vou trazer apenas resumindo aqui. E tem pessoas nesse momento que estão necessitando dessa palavra, com certeza. Tem pessoas que o Senhor não fez eu vim aqui falar dessa passagem aqui em vão. Com certeza, claro que não.
quando Jesus ele manda os discípulos pegar o barco e atravessar o rio, eles vinham já de uma missão, aonde Jesus estava ali pregando e tinha milhares de pessoas, e os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, não é bom que nós deixamos a multidão partir assim com fome? Despede logo ela cedo, para que ela encontre ainda algum comércio aberto para comprar comida, para que não se desfaleça de fome no meio do caminho. E Jesus disse: o que tendes aí? E alguém apareceu: temos 5 pães e 2 peixinhos. E todos nós sabemos que Jesus naquele momento ele pega aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, ora a Deus e apresenta a Deus, e Deus ali multiplica. Toda aquela multidão foram saciadas, comeram, né? Ainda sobrou muitos cestos ali, sobrou muita comida ainda. E você vê que além dele ter, se eu não me engano, 5.000 homens, né? Matou a fome de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? E com certeza ali tinha muita criança, muitas mulheres. Se nós olhar para a igreja, hoje em dia para as igrejas, você vai ver que tem muito mais mulher do que homem, né? Criança. Mas só que o pessoal, os discípulos, ele fica ainda um pouco sem acreditar no que ele tinha visto ali. E Jesus agora vai provar mais ainda a fé dos discípulos. Porque Jesus ele não gosta que você venha duvidar do trabalho dele. Ele não gosta que você venha duvidar quando ele está trabalhando. Quando ele diz que ele vai fazer, ele faz. Quando ele promete uma coisa, ele cumpre. E muitas das vezes nós duvidamos. Os discípulos ficaram ali um pouco em dúvida. Eles viram aquela multiplicação, mas ficaram sem entender. Se você for ler essa passagem aqui, um texto antes do texto que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 14, você vai ver a história lá onde fala da multiplicação dos pães, né? É um texto antes desse que nós lemos. E nós vamos entender que os discípulos ficaram um pouco um pouco com dúvida naquilo que viram. Jesus agora pega os discípulos, manda os discípulos ir até a margem do rio, até o outro lado, e Jesus agora vai orar. E o interessante é que tudo aquilo já estava preparado por Deus. Jesus queria provar e mostrar mais ainda aos discípulos do que ele é capaz de fazer. Ele é muito mais poderoso do que nós pensamos, meus irmãos. Ele é muito mais poderoso, ele tem muito mais poder do que somente curar um paralítico, fazer um paralítico, mandar um cego voltar a ver, um surdo a ouvir, um mudo a falar. Ele tem muito mais poder do que isso. Ele tem muito mais poder do que fazer um morto ressuscitar. Ele tem muito mais poder do que nós imaginamos, do que multiplicar a comida, né? Que eram os pães, os peixes. E Jesus manda eles ir até a outra margem, até o outro lado do rio. E eles chegam no meio do rio, no meio do mar. As ondas começam a soprar, o vento começa a soprar ao contrário. O vento começa a soprar ao contrário, e eles ficam preocupados, né? Muitas das vezes, meus irmãos, nas nossas vidas, uma das coisas mais importantes para nós é nós ter fé. Não duvidar no trabalhar do Senhor, não duvidar no que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Os discípulos agora, eles estavam se encontrando ali numa situação muito complicada, sabe por quê? Porque no capítulo 7 no capítulo 8 de Mateus, a gente no versículo 23 e diante vai contar uma história parecida. Para você ter ideia, eles estavam no meio do mar, açoitados pelos ventos, tempestade. A pequena diferença é que Jesus estava no barco, no capítulo 8, perdão. Jesus estava no barco, só que Jesus estava dormindo. Mas Jesus estava no barco. E ali eles apenas chamaram Jesus. Jesus acordou e acalmou a tempestade. Agora, no capítulo 14, Jesus não está no barco.
e ali vem uma grande tempestade. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa tarde. Eu não sei qual é esse momento que você vai ver esse vídeo, mas nesse momento aqui que eu estou falando tá à tarde. Mas essa profecia vai a qualquer momento, vai a qualquer hora, qualquer minuto, qualquer tempo. Você pode estar pensando que Jesus não está no teu barco. Você pode estar pensando que Jesus te abandonou. Você pode estar pensando que Jesus não está ouvindo as tuas orações, que Jesus não está com você. Quero te dizer uma coisa. Jesus, ele pode estar provando a tua fé. Jesus, ele pode estar vendo qual é o tanto que você pode esperar por ele. E não se preocupe. Não se preocupe. Se ele não está no barco, eu tenho uma boa notícia para você. Ele não estava no barco agora dessa vez com os discípulos, eles estavam apavorados. E para piorar a situação, no meio da tempestade, no escuro, eles avistam de longe, mesmo na escuridão, aí uma sombra andando por cima do mar. E eles ficam mais preocupados, apavorados. Agora eles esquecem da tempestade e ficam preocupados pelo fantasma que vem ali. Olha a profecia que Deus vai fazer na tua vida nessa tarde ou nesse dia. A tua bênção vai ser tão grande, a tua vitória vai ser tão grande, que quando ela começar a chegar você vai se assombrar. O que é que está acontecendo? O que é isso? É a tua vitória, meu irmão. A resposta de Jesus vai vir. A tua bênção, a tua vitória vai chegar. Os discípulos ficaram apavorados. E Jesus falou para eles: não tema, sou eu. Eles conheceram a voz do mestre, conheceram a voz de Jesus, porque a ovelha, a verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E Pedro levantou a voz: Senhor, se és tu, deixa com que eu vá até a ti. E Jesus diz: vem. Ele desce do barco e eu fico um pouco impressionado, porque ele tem a mesma fé que Jesus, ele tem um pouco da fé, né, que Jesus estava tendo ali, o poder de andar sobre as águas. E Pedro vai. Só que quando Pedro ele vê que não é mais um fantasma, ele vê que é Jesus, ele esquece do fantasma e se lembra da prova, ele se lembra da tribulação, ele volta a se lembrar da tempestade. Muitas das vezes vem profeta, você lê a palavra, alguém vem te dar uma palavra, você até recebe a palavra e aquela palavra, ou você ouve um louvor e aquele momento faz com que você esquece um pouco a tempestade, não é verdade? Mas logo depois que tudo vai acalmando, depois que o louvor acaba, depois que você termina de orar, passa alguns minutos, algumas horas, você começa a lembrar de novo da tempestade, da prova. Não te preocupa não. Não te preocupa não, porque a hora que Jesus vier mesmo para te livrar dessa prova, dessa situação, desse momento difícil, a qual está acontecendo no meio da tua família, a qual está acontecendo com a tua esposa, a qual está acontecendo com teu esposo, a tribulação dentro da tua casa tá tão grande, a tribulação, a tua vida pessoal, a tua vida amorosa, parece que você tem hora que está sufocado, tem hora que você está pedindo socorro, a tua alma está gritando por dentro, a tempestade está soprando tão forte que você ali esqueceu dos louvores, esqueceu da oração, da palavra que te deram. Mas Jesus, ele vai vir. Pedro, ele vai andando e ele esquece, e ele começa a lembrar da tempestade e começa a afogar de novo. A fé de Pedro é atingida. No momento que a tua fé for atingida e você estiver se afogando, não se preocupa. Jesus, ele vai te dar a mão e ele vai te levantar. E eu quero profetizar mais uma vez. Jesus, ele vai te tirar dessa situação. Jesus, ele vai te tirar desse prejuízo. Jesus, ele vai te tirar dessa vida que você não está aguentando mais. Jesus, ele está pegando na tua mão agora e ele está te levantando. Receba essa palavra em nome de Jesus de Nazaré.
Jesus é o mesmo, ele está andando por cima da água, ele não precisava estar dormindo no barco, Jesus, ele não precisa estar dormindo dentro do barco, Jesus, ele não precisa estar dentro do barco. Sabe o que é que Jesus precisa? Que você venha usar a sua fé, que você venha acreditar que ele vai fazer. Então tira todas as dúvidas, não deixa a palavra ao contrário te colocar a tua fé para baixo. Não dê ouvido às pessoas que falam a ti coisas ao contrárias. Lê a palavra do Senhor, ora, e ele vai te responder. E ele está mandando eu te dizer nesta noite, ele vai te tirar desta situação. Essa tempestade vai passar, vai passar. Eu sei que esta luta, ela vai passar. Tá doendo, não vá querer parar, não queira parar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vai passar. Eu sei que esta luta, ela vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança, não deixa nada acabar na sua vida. Não deixa a esperança, não deixa ninguém arrancar a tua esperança. Jesus agora ele entra com Pedro no barco e ele levanta a mão e acalma a tempestade. Os discípulos começaram a adorar Jesus. E eu já começo a ver você adorando ao Senhor pelo que ele vai fazer na tua vida. Não fica com essas perguntas, Senhor, tu tá no barco? Não precisa ele estar no barco, ele vai chegar, mesmo se ele não estiver no teu barco, ele vai chegar, ele está ouvindo as tuas orações. Receba essa palavra em nome de Jesus e que o Senhor te abençoe. Sempre que eu puder, eu estarei trazendo um vídeo aqui. Uma pessoa me aconselhou, me deu uma ideia para mim fazer um canal no YouTube. E eu acho que era confirmação de Deus, porque eu não gosto muito de fazer essas coisas, mas eu acho que eu ouvi o Espírito Santo falar assim no meu ouvido, e se der tudo certo, se Deus continuar falando, eu vou fazer sim. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Receba essa palavra, toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.